Meus amados, nós vamos conversar agora, nesse momento, sobre o cuidado da igreja para com o seu pastor. Muitas vezes isso tem sido uma das coisas difíceis para nós, no Brasil afora. Eu que tenho viajado muito, tenho estado com muitos colegas, nas casas de muitos colegas pastores, e tenho observado algumas coisas muito tristes. Algumas delas que dói muito o nosso coração. Colegas que estão fazendo o seu trabalho e o conselho reúne e dispensa o colega sem nenhuma preparação, sem nenhum estudo, de uma hora para outra. Esse colega fica numa situação sem respostas, sem indagações. E algumas vezes você chega na casa do irmão a uma revolta da família. A família está desestruturada, chorando, revoltada. Eu tenho convivido com famílias de pastores, principalmente com filhos de pastores. Esse tem sido um dos grandes ministérios meus nos últimos anos, conviver com filhos de pastores e levá-los a estudar, a sonhar, a pensar um pouco mais na vida. E muitas vezes ouvindo tantas coisas difíceis. Alguns deles dizendo: pastor, não dá para crer na igreja mais. Aí eu preciso mostrar para eles que aquela realidade não é a realidade da igreja, é a realidade de um lugar, de uma região, de um momento específico, de uma situação específica da história. Eu gostaria de começar lendo dois textos da Bíblia. O primeiro texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Depois de falar das qualificações dos bispos, dos diáconos, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande esse mistério da piedade: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Eu gostaria que os irmãos olhassem essa expressão que é colocada aqui de forma muito clara para nós: igreja do Deus vivo. Igreja do Deus vivo. Nessa noite eu quero colocar para você 5 princípios sobre aquilo que nós esperamos que a igreja faça pelos seus líderes, pelos seus pastores. E a outra expressão está na primeira carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Logo na entrada da carta, Paulo assim afirma, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto. A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro que a igreja só pode cuidar do seu líder se a igreja entender que de fato ela é a igreja de Deus e ela tem que ter uma comunhão de pastoreio. É uma comunhão de pastoreio. Isso é importante nós entendermos, que a igreja não é uma empresa. Hoje há muitas pessoas olhando para a igreja pensando que a igreja é uma empresa. E essa empresa tem de dar resultados. Essa igreja tem de ter um crescimento de X. Essa igreja precisa ter uma lucratividade de X. E começam a colocar números e mais números sobre a igreja, olhando a igreja não como a igreja de Deus, mas como empresa, como negócio. E o pastor passa a ser o empregado ou o gerente desse negócio.
Eu estava no lugar, eu achei muito interessante, a certo momento, eu estava falando sobre essa comunhão de pastoreio, onde os presbíteros convivem com o pastor e ajudam o pastoreio da igreja, e também estão cientes do pastoreio da igreja, onde os diáconos trabalham na igreja, onde os irmãos trabalham na igreja, e a certo momento o irmão disse: nós pagamos o pastor. Nós pagamos o pastor. Isso é obrigação dele. Disse: meus queridos, não é isso que nós entendemos. O pastor tem seu ministério, ele recebe congas pastorais para as suas obrigações, para a sua vida, mas ele não é um empregado da igreja, e nem é um empregado do conselho. Na igreja não tem pontos onde ele tem de bater o seu talão na entrada, na saída, não há horário fixo. A igreja não é um negócio que nós tocamos. Nós estávamos numa discussão em certo lugar, e o presbítero levantou e disse: pastor, o senhor sabe quanto custa o sermão do nosso pastor? Eu disse: meu querido, o dia que você falar quanto custa o sermão do seu pastor, é melhor você rever se você de fato serve para ser presbítero. Você não entendeu ainda que a igreja é de Deus. É muito mais profundo nós compreendermos que é uma organização religiosa. Nós não somos uma associação, que nós temos associados, que nós temos sócios, que nós pagamos uma taxa de condomínio para viver na igreja. Não é assim a igreja do Senhor. Nós não temos esta ideia, nós não temos esta visão. E a grande derrocada da igreja é que o inimigo tem levado nós, muitas vezes até alguns líderes nossos, a olhar a igreja como empresa, e a buscar na administração pública ou na administração secular princípios para administrar a igreja. Aí começa propósito A, propósito B, 49 propósitos, 50 propósitos, 100 propósitos, e começa a determinar todas as coisas. Isso não é a igreja. A igreja é tocada pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos os santificados do Senhor. Nós temos que ter experiência com o Senhor. Nós temos que ter entrega com o nosso Deus. Uma reunião de conselho é muito mais importante o período que nós gastamos em oração do que o período que nós tomamos decisões. É pena que nós entramos só para decidir e não para orar. Nós entramos já e nós achamos que a reunião tem que ficar ali tratando de tantas coisas. Na nossa igreja nós tomamos algumas decisões muito interessantes. Nossa reunião não passa de 2h30. Nenhuma reunião do conselho pode passar de 2h30. Se passar de 2h30, a gente já começa a falar coisas que nós não deveríamos falar. Então, se não deu tempo para tratar de todos os assuntos, vamos ter outra reunião. Vamos orar, vamos colocar nas mãos de Deus, vamos buscar o Senhor. E muitas vezes nós conseguimos fazer em 2 horas a reunião, com todos os nossos assuntos, com o tamanho que a igreja é, porque nós tratamos das questões espirituais. Nós tratamos de pessoas, nós tratamos de vidas. Nós não estamos tratando peças de máquina, que podem ser trocadas, podem ser resposta. Eu jogar fora uma máquina e buscar outra máquina. Igreja não é clube de futebol. Se não der resultado, troca o técnico. Não é isso, igreja. Igreja é corpo vivo de Cristo Jesus. É nessas horas que eu volto àquele primeiro princípio que eu coloquei hoje pela manhã. A intercessão pastoral. Às vezes é necessário que pastor e presbítero vão orar.
e vão pedir um novo derramamento de Espírito sobre a vida da igreja. É o que falta da nossa parte. A unção dobrada do Senhor para que nós preguemos adequadamente. E é Deus que coloca todas as coisas. O Lutero tinha uma experiência muito interessante que ele afirmava: se você não pode encontrar sua vida nos Salmos, nunca você se tornou filho de Deus. Em outras palavras, eu queria dizer o seguinte: se você não tem uma vida devocional com Deus, você nunca encontrou-se com Deus, porque a igreja é espiritual. Nós não podemos deixar que inunde as nossas vidas os conceitos pragmáticos, relativistas de administração pública e nem de administração de empresas, onde nós temos horários fixos. Isso não quer dizer que nós não trabalhemos, nós vamos trabalhar mais. Que o pastor está à disposição da igreja 24 horas, como eu disse hoje pela manhã. O pastor tem que servir a sua igreja e servir com coração e dedicação completa. Não importa o tempo, não importa a hora. Mas ele não pode, de maneira alguma, ter ponto, ter relógio, ter horário fixos, de tal maneira que ele possa ser controlado pelas pessoas. Esse é o primeiro conceito que eu gostaria de destruir de forma muito real. Não deixe a sua igreja tornar-se uma empresa. Eu fui nos Estados Unidos quando estava começando um movimento de crescimento de igreja e visitei uma igreja. E no escritório do pastor estava lá escrito: esse ano vamos crescer 20%. Aí eu perguntei ao pastor: se não alcançar esses 20%, se não alcançar esses 20%, eu sou dispensado. Eu tenho de fazer tudo para alcançar os 20%. Aí você começa a batizar pessoas não conversas. Você começa a colocar para dentro qualquer pessoa sem treinamento nenhum. Você começa a dar aqueles cursos de 2 semanas para que a pessoa se torne membro da igreja, porque o hall da igreja tem de crescer. Aí a sua igreja se torna uma rodoviária. Entra gente e sai gente constantemente. E ela torna uma igreja com inchaço. Uma hora parece que está muito cheia, na outra hora está muito vazia. Porque não são pessoas que tiveram experiência profunda com Deus. O que importava é o número. Importava os resultados. Importavam as metas. É lógico que nós queremos crescimento. É lógico que nós temos projeto para crescimento, para evangelização. Mas não como nós fôssemos uma empresa. Nós não somos uma empresa que fazemos balanço anual. Nós não medimos o pastor pelo balanço dele. O maior erro que os presbitérios têm feito no Brasil é medir o pastor pelo balanço da sua igreja. Deve medir o pastor pela consagração dele ao Senhor. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de entrega diante de Deus? Como está a sua vida de treinamento de pessoas? Como está a sua vida? Essa igreja que vai treinando pessoas pode desenvolver de uma hora para outra e você vai ficar olhando e pensando: o que aconteceu com a nossa igreja? É Deus que vai atuando. É Deus que faz todas as coisas. É Deus que acrescenta dia após dia os que vão sendo salvos. E você vai ter de treiná-los, ministrar neles, ensinar a palavra. E se perder alguém, não preocupe. Se alguém que não serve vai estar na sua igreja, não vai mudar a igreja para agradar as pessoas. Não vai mudar o sistema da igreja para agradar alguém. Deixa ele ir em outro lugar. Nós temos o nosso sistema, nós temos nossa igreja,
E nós amamos aqueles irmãos que Deus, pela sua graça, tem colocado diante de nós. Nós não vamos mudar a igreja por causa desta ou daquela pessoa que está vindo para a nossa igreja. A segunda coisa que eu gostaria de falar, o cuidado que a igreja tem para com o seu pastor, é na comunhão do sustento. A igreja precisa sustentar o seu pastor. Eu gostaria de olhar 2 Timóteo 5,17. Não, 1 Timóteo 5,17, com os irmãos, quando Paulo fala o seguinte: deve ser considerado merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Meus amados, muitas vezes nós temos ouvido muitas coisas a respeito das côngruas pastorais. A igreja precisa ter a alegria de sustentar o seu pastor. Alegria mesmo. É um prazer para a igreja sustentar o seu pastor. Mesmo que Paulo, em alguns instantes da sua vida, tenha chegado à conclusão que ele não precisava de salário da igreja, não precisava de côngruas, ele ia trabalhar com as suas próprias mãos, ele ia construir tendas. Paulo chegou a fazer isso. Mas a igreja, quando ela tem a disposição, ela precisa sentir o prazer de sustentar o seu obreiro. O dia que a igreja sentir que o seu obreiro é pesado, é hora do pastor ir embora. O dia que a igreja chegar numa reunião do conselho e falar assim: pastor, está muito pesado as suas côngruas, você deve agradecer a igreja. E meus irmãos, estou indo embora, porque a igreja não entendeu o seu ministério. A igreja deve ter alegria de abrir mão dos seus recursos para colocar a serviço da obra. Não estou aqui falando de altos salários ou baixos salários, ou baixas côngruas ou altas côngruas. Deve ser com dignidade, de tal maneira que a pessoa possa saber que há um cuidado diferenciado na sustentação dos obreiros. Nós vemos no Brasil muito interessante. Nós vemos no Brasil que há uma disparidade. Nós temos obreiros que ganham muito, há obreiros que ganham muito pouco. Mas uma coisa eu tenho observado no Brasil: mesmo os lugares que os obreiros recebem côngruas um pouco mais baixas, ou as côngruas bem menores, mesmo nesses lugares, nas igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil, as côngruas pastorais, normalmente é o maior salário que alguém recebe da igreja, ou está entre os 10% e ganha mais na sua igreja. Essa é uma realidade, Brasil. Essa é uma realidade de norte ao sul, do leste ao oeste. Se você for nesse lugar ou naquele lugar, você vai encontrar essa situação. O que vai fazer nós termos mais condições é Deus multiplicando o que nós temos. Deus multiplicando o que nós possuímos. Quando eu comecei meu ministério, eu passei por uma experiência muito dramática. Eu fui à casa de um irmão fazer uma visita para ele, juntamente com o tesoureiro da igreja. Quando eu cheguei à casa daquele irmão, era um homem que tinha muitas riquezas, fazendas e mais fazendas, gado e mais gado. A esposa dele colocou uma mesa muito farta para o café. Eu tinha marcado um sábado para eu ir lá. Entramos eu e o presbítero da igreja, que é sobrinho dele. Ele abraçou o presbítero, me abraçou, disse: então, eu sou o novo pastor nosso. Sim, eu sou o novo pastor do senhor. Que coisa boa, o senhor é muito jovem. Eu era menino naquela época, eu disse: sou muito jovem mesmo, mas fui designado para cá. O senhor é casado? Disse: não, eu sou solteiro. Disse: sim, solteiro é um problema sério, mas eu vou ficar aqui alguns anos como solteiro até eu me casar. Nós conversamos bastante, mas uma mesa farta, muita coisa. Tomamos
café gostoso ali naquela casa, tudo ia muito bem. Quando estava chegando o final da visita, ele olhou para mim e disse: pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. A igreja está recebendo o senhor como pastor. Nós somos obrigados a sustentar o senhor. A missão americana saiu. A missão oeste não vai mais sustentar o obreiro dessa região. O senhor é o pastor que está chegando para a nossa igreja. E nós temos uma porcentagem do sustento do senhor, das compras do senhor. Eu já disse para o meu sobrinho, que é o tesoureiro da igreja: não precisa preocupar com as compras do senhor. Se faltar 100% das compras, eu pago. Se faltar 90%, eu pago. Se faltar 70%, eu pago. Se pagar qualquer situação que aconteça, porque essa igreja não contribui. Aí eu lembrei da igreja. Enquanto ele falava, eu estava recordando a igreja. A igreja tinha mais, chovia mais dentro da igreja que fora da igreja. Tinha frestas, a igreja está quase caindo. Era uma situação triste. Era aquela igreja que eu tinha recebido. Olhava as salas de escola dominical, as portas, janelas, todas eram de madeira, todas carcomidas, todas apodrecidas. O piso arrebentado. E eu fiquei pensando como as crianças podem ficar nessa igreja. Uma das várias salas era encostada no muro, havia infiltração, havia mofo. Isso adoece os filhos da igreja. Era essa a situação, e eu fico olhando e ouvindo ele falar. E a certo momento eu não aguentei e disse: meu irmão, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu quero que o senhor seja dizimista. Eu não quero que o senhor seja ofertante. Eu quero que o senhor entregue o dízimo do senhor na igreja. Vai ter servido de exemplo os demais irmãos. Ele olhou para mim e disse: pastor, dízimo, eu não aceito falar em dízimo na minha casa. Eu disse isso para o missionário americano, que eu não aceito dízimo. Eu dou o que eu quero dar, mas eu nunca vou ser dizimista. Se o senhor quiser, é desse jeito. Eu venho aqui e busco o cheque, todo mês. Disse: meu irmão, eu vou agradecer ao senhor. Naquela época a gente era novo, um pouco mais sem juízo, um pouco mais ousado. Eu vou agradecer ao senhor. A partir de hoje o presbítero é proibido de vir na casa do senhor buscar dinheiro. E não vai mais bater na porta do senhor para pegar cheque do senhor. Se o senhor quiser ser dizimista, o senhor seja, mas a oferta eu não aceito. Aí eu fui um pouco mais ousado: eu não preciso de esmolas. Disse: o senhor vai se sustentar como? Eu disse: eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, e eu tenho a cabeça. Eu posso dar aulas no colégio, eu posso ir para a lavoura, eu posso ir para a cerâmica. Tem muitos serviços na cidade. Mas uma coisa eu vou dizer para o senhor: o presbítero não vai faltar aqui mais. E eu não vou embora também da cidade. Vou viver aqui, mesmo que não tenha salário. Deus vai me sustentar. Nós passamos 6 meses, uma das piores situações da vida. Deus testou. 6 meses. No 7º mês, a igreja começou a reagir. Para encurtar a conversa, eu fiquei 7 anos em Monte Carmelo. Saí com o maior salário do presbitério. Uma igreja construída, está lá até hoje. Edifício de educação cristã construído, está lá até hoje. As congregações todas construídas, que hoje são igrejas já organizadas. O que faltava é alguém que cresce, que a igreja é de Deus. E que Deus é que multiplica todas as coisas. A igreja que sustenta-nos com os nossos dízimos e ofertas.
É isso que Deus quer que nós aprendamos. E nós nunca deixamos de ser fiéis ao Supremo Concílio, nem eu sabia o que era o Supremo Concílio naquela época, e nunca deixamos de ser fiéis ao presbitério. Nosso grande problema é que nós não pagamos o preço. A igreja tem essa obrigação. Mas se for preciso fazer tendas, vamos fazer tendas. Se for preciso trabalhar, vamos trabalhar. Se for preciso ir avante, vamos avante. Nós não vamos deixar o campo, não amordaces o boi. A igreja precisa ter alegria da sustentação do seu obreiro. E tudo tem que ser transparente na igreja. Não existe nada escondido na igreja. Todo mundo tem que saber quanto é as congras pastorais do seu pastor, para que ninguém discuta na porta da igreja se o pastor ganha muito ou ganha pouco. Na aprovação do orçamento, as congras são claras. Nossa igreja, nós temos uma equipe pastoral hoje. Eu estou lá como pastor titular desde o início da igreja. Mas toda a assembleia nós colocamos os salários dos pastores, as congras pastorais, de forma muito clara, muito aberta com a igreja. Só que tem uma coisa, eu nunca aceitei, como pastor titular, ganhar 1 centavo a mais que os meus colegas. Nós ganhamos o mesmo salário, as mesmas congras. Nós somos iguais, cada um tem o seu trabalho. E eu acho que quem tem mais filhos até precisa mais do que eu que tenho menos filhos. Aí se o conselho quer dar um presente para quem tem um filho estudando, que dê um presente para o filho, para aquele pai que tem filho estudando. Faça isso com alegria, para que o pastor possa trabalhar despreocupadamente. Mas de espécie alguma, eu exigi 1 centavo a mais de qualquer igreja. O grande problema nosso é que nós vivemos num mundo materialista e somos conduzidos pelo mundo materialista. E muitas vezes os nossos patamares são materialistas. E nós esquecemos que, diante de Deus, Deus multiplica o que nós temos. E Deus derrama bênçãos sobre nós, de tal maneira. Eu e minha esposa orávamos para comprar um lote, não sei se aqui é lote ou data, ou terreno, tem muitos nomes que são dados. Eu queria construir uma casa. Estava orando. E um dia chegou na nossa casa um senhor, nunca me esqueci, aquele senhor chegando na minha casa. Ele chegou lá em casa e disse: pastor, eu vim cá vender um terreno para o senhor. Eu disse: eu estou orando, pedindo a Deus o terreno, e o senhor cá vendeu um terreno para o senhor. Eu estou velho, e estou ficando envelhecido, e eu já conversei com os meus filhos, e cheguei à conclusão que eu preciso ter um dinheiro para cuidar de mim nos meus últimos dias. E eu tenho um terreno que eu não preciso dele. E meus filhos não querem o terreno e também não vão cuidar de mim. Fica o terreno. E o senhor vai me pagando à medida que eu precisar. Nós vamos estabelecer o valor, vou passar a escritura para o senhor. Eu disse: mas se demorar 10 anos, pastor, eu não estou preocupado se demora 10 anos. A única coisa que eu me preocupo é quando eu ficar daqui a 10 anos, eu não ter alimentação em casa. Eu sei que o senhor não vai deixar faltar. E o senhor vai deduzindo, o senhor vai deduzindo. Meus amados, não sei quantos anos gastamos. Eu cuidei daquele senhor até o finalzinho dos dias dele. E para ter ideia, eu dei o banho nele para colocar a roupa, porque não tinha ninguém para fazer isso, porque a família não chegou. A vida pastoral muitas vezes tem muitas coisas, e foi a primeira casa que nós construímos, foi essa casa. Não é o que você ganha, mas é o milagre de Deus naquilo que você ganha. O importante é lembrar a máxima de Calvino: ganhe muito,
se Deus assim quiser, economize muito e ajude muito. Esse é o ponto central de nossas vidas. Muitas vezes nós, pastores, nós esquecemos essas coisas. Deus, na sua graça, dá para nós. A igreja aos Filipenses foi a igreja que cooperou com o apóstolo Paulo. Quando se lê essa carta, eu creio que muitos de nós choramos quando lemos a carta aos Filipenses. É a carta da alegria, mas nós choramos de ver a maneira que essa igreja cuidou de Paulo. Logo no capítulo 1, Paulo colocou isso: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Depois, estou persuadido do Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei todavia necessário mandar até vós a Epafrodito, que por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Verso 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente a vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Meus amados, será que nós temos olhado nessa perspectiva? Será que a igreja tem um cuidado do seu pastor, da família do seu pastor, e tem demonstrado essa alegria? Ou a igreja tem feito contas e mais contas, tem chorado o dia que a igreja sente que é pesado o salário pastoral, as compras pastorais, vá para outra igreja e ore por a sua igreja, para que Deus quebrante, para que Deus ensine este povo que precisa ter comunhão no sustento do seu obreiro, com alegria de coração. Mas se a igreja passar por uma crise, seja você o primeiro a solidarizar-se com a igreja. Não saia da igreja. Creia que Deus vai te suprir de outra maneira. Deus vai cuidar de você de outra maneira. Porque nessa hora é a hora mais difícil para a igreja, mais dura para a igreja. E você não pode deixar os irmãos desamparados naquele lugar. Você deve continuar servindo, cuidando daqueles queridos e amados irmãos. Outro princípio que nós precisamos é que nós precisamos de comunhão de amor de uns para com os outros. A igreja precisa valorizar o seu líder. Ela precisa amar seu líder. Ela precisa de fato expressar todo o seu sentimento ao seu líder. Filipenses capítulo 2, no verso 25, vocês vão encontrar esse princípio bem exposto, quando Paulo deixa bem claro: julguei todavia necessário mandar até Epafrodito por lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e do outro lado, mensageiro de vocês. Na carta aos Filemon, versos 22, 21 e 22, nós vamos encontrar o mesmo sentido.
a igreja precisa ter uma comunhão de amor. O Reino Valdeci chega a colocar que a igreja precisa conhecer a família do pastor, precisa visitar o pastor, precisa ter condições de estar com ele, cuidar da família, apreciar a família, ver o que a família está passando. Esse cuidado de amor é algo muito precioso. Por exemplo, a igreja deve estar atenta se o pastor está tendo as suas férias adequadamente, para que não tenhamos pastores enfermos. O pastor está tirando suas férias, está dividido em 15 dias, cada período, ou ele está tirando um mês todo. Isso é o estudo que o conselho da igreja deve fazer, independente do pastor. O pastor está tendo o seu dia de folga, está tendo um período para passar em casa, cuidar da sua família, ou ele tem um excesso de atividades, e ele vai ficar doente, ele vai precisar tirar licença depois, vai trazer problemas para a igreja. Ah, mas meu pastor está assumindo muito trabalho nesse dia, ele está dizendo que o dia de folga é dele e ele pode assumir. O conselho deve ter coragem de dizer para o seu pastor: pare, o dia de folga do senhor é o dia para o senhor descansar. Lógico, se acontecer alguma crise na igreja, o senhor está disposto, mas esse dia o senhor precisa descansar. Não é para o senhor assumir compromisso. Ah, mas eu subi pregar em tal lugar. No dia de folga do senhor, o senhor não pode ir pregar nesse lugar. O senhor não tem o direito de usar o dia de folga do senhor com uma série de conferências com ninguém. O senhor não tem direito de usar suas férias para trabalhar em outra área. É um período que nós precisamos dar para o senhor recuperar as suas energias. Esse é um cuidado de amor que nós perdemos no decorrer dos anos. Quem pastoreia, pastor, é conselho da igreja. É o conselho que tem a obrigação de pastorear o seu pastor, de pastorear a família do pastor, ver o que está acontecendo, falar com ele: meu querido, você está gastando muito tempo, você precisa gastar um pouco de tempo com a sua esposa. Uma igreja que tem feito isso de uma maneira maravilhosa é a 8ª igreja de Belo Horizonte, a igreja em que o Jeremias é pastor. Eu tenho estado muito com aquela igreja em várias oportunidades, tenho convivido com aqueles irmãos em vários momentos. Praticamente eu vou constantemente falar aquela igreja para pastores, para os presbíteros, e aquela igreja tem um cuidado muito especial para com o seu pastor. E agora, o Jeremias teve uma enfermidade, um tratamento de câncer. A igreja cuidou de tudo, providenciou tudo. Eu fui visitá-lo a semana passada, e ele estava preparando para ir para a igreja, e estava eu e um presbítero dele, e o presbítero olhou para ele e disse: pastor, o que nós falamos com o senhor? Enquanto o médico não liberar o senhor não vá para a igreja para fazer nada. Tem outros pastores para cuidar da igreja. Agora é hora de nós cuidarmos da sua saúde. Nós precisamos muito do senhor. Eu estava conversando com a igreja e com ele, e a igreja fez o seguinte: suspendeu todas as atividades dele, todos os compromissos dele, até a recuperação total dada pelo médico. E eu perguntei para o presbítero, que é muito ligado comigo, que é um dos vice-presidentes do conselho, disse: e como vocês fizeram? Nós comunicamos o pastor e nós mesmos mandando uma carta. O conselho da igreja está desmarcando esse compromisso, porque o nosso pastor está enfermo e ele não pode assumir nenhum compromisso. Pedimos aos irmãos que entendam isso e convide outro. Isso é amor, meus queridos. Isso é zelo. Porque muitas vezes nós não temos coragem de cuidar de nós mesmos. E nós vamos acabando, nos destruindo. Em várias áreas. A família,
o esposo, a esposa, os filhos, os netos. Nós temos que estar atentos a estas coisas que acontecem. O conselho tem de pastorear o seu pastor e zelar para que a sua vida não se torne um ativismo descontrolado e que ele não tenha tempo para mais nada. Porque se nós formos marcando atividade, nós temos atividade todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E o tempo nós temos para sair, para ir à praça com a esposa, para tomar um sorvete. Ou ir com os filhos, de mão dada com os filhos, e ver os filhos crescerem. A maior parte dos líderes perdem os seus filhos dentro da própria casa, porque não tiveram tempo para eles. A gente ouve muito essa frase: pastor fulano foi muito bom, mas infelizmente os filhos dele se perderam. A igreja viu os filhos se perdendo e a igreja não ajudou. Não deu um basta no seu pastor. Não teve coragem de chamar ele a sério e dizer para ele: é preciso que o senhor pegue nas mãos dos seus filhos. É preciso que o seu filho tenha colo. É preciso que o senhor possa sair tranquilamente da igreja e cuidar da sua filha nesse período. Ela precisa de colo. Isso tem acontecido no Brasil todo. E não só no Brasil, isso tem acontecido no mundo inteiro. Grandes líderes perderam os seus filhos, porque não foram pastoreados. A igreja é uma comunidade de amor. E nós expressamos este amor através desse cuidado daqueles que velam por nós, daqueles que são os nossos guias. Hebreus capítulo 13, verso 7, traz uma lição muito clara para nós sobre essas questões. E nós muitas vezes deixamos de lado. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra, e considerando atentamente a fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembrai dos vossos guias. Lembra do seu pastor, do ministério dele, para a glória do Senhor. Eu vou correr um pouco, porque assim o tempo nosso já está acabando. E eu não posso passar, Você precisa ter uma comunhão de serviço. A igreja não só tem uma comunhão de amor, mas tem uma comunhão de serviço. O pastor não trabalha sozinho. Ele não é um homem contratado para trabalhar sozinho. Neemias levantou pessoas para trabalhar com ele. Josué levantou pessoas para trabalhar com ele. Paulo levantou pessoas para trabalhar com ele. Quando você examina a vida de Paulo, você vai encontrar vários líderes ao lado dele. Então a igreja, nós precisamos de comunhão de serviço. Pessoas que estejam ao nosso lado trabalhando conosco. Pode ser o conselho, pode ser o conselho. Pode ser a junta diaconal, pode ser a junta diaconal. Há muitas funções que o pastor não precisa ocupá-las. Ele pode abrir mão para outros fazerem. E as pessoas vão fazer com alegria. E ele vai somente receber o resultado. Nós estávamos querendo terminar o nosso tempo e um diácono chegou para nós e disse: pastor, eu posso administrar essa área? Eu disse: meu querido, que bênção, é função sua. Você só traz os orçamentos para serem aprovados, agora supervisionar, ir atrás das coisas, isso é função sua. E o tempo está ficando maravilhoso, e é esse diácono que está correndo atrás de tudo. E ele corre atrás dos detalhes.
De vez em quando ele manda para mim alguma coisa no computador, diz: pastor, olha aí, olha como está ficando bonito essa área, olha como está ficando dessa maneira. Então você tem de aprender a delegar e entender que grupos de serviço, a SAF tem um ministério abençoadíssimo. Nosso sonho é chegarmos a 150 mulheres no próximo ano. Nós temos 135 mulheres na SAF este ano. Uma SAF abençoada. Nós temos 5 SAFs na igreja, cada um em lugares diferentes. E a SAF central tem 135 mulheres. As mulheres fazem um trabalho fantástico. Os homens fazem um trabalho fantástico. Agora, tem uma coisa que eu nunca digo quem é o braço direito e quem é o braço esquerdo da igreja. Porque se você falar que a SAF é o braço direito, os homens vão ficar nervosos. Se você falar que as mulheres é o braço esquerdo, elas vão ficar nervosas. Então, todos trabalham e trabalham muito bem. Todos trabalham e trabalham harmonicamente. Deixe o povo trabalhar. Não seja conselheiro de SAF. Não seja conselheiro do PH. Se você tiver pastores que podem te ajudar nessas áreas, use. Ou use presbíteros também, que pode fazer um trabalho melhor que você. Nós temos um presbítero que dirige a SAF. E o homem faz um trabalho fantástico. Ele corre para tudo quanto é lugar com a SAF. E quem mexe com o SAF sabe que mulheres gostam de sair, gosta de ir, gosta de vir, gosta de fazer coisa, gosta de inventar. Isso é uma beleza. E ele está lá junto com aquelas queridas irmãs, ajudando aquelas irmãs. Então você precisa ter pessoas que te auxiliem. Aprenda a delegar. Nós precisamos ter uma comunhão de serviço. Você não é o que faz tudo. Você não tem todas as capacidades. Para que você quer tocar o piano, cantar, pregar? Deixa o outro, ensina o outro a tocar, ensina o outro a dirigir o louvor e você pregue. Pregação é sua obrigação. Mas treine pessoas. Começa a delegar lugares e mostrar que a igreja toda é um corpo vivo, que está trabalhando para a glória, e a glória é do Senhor. Cada irmão na sua função, cada um no seu ministério. Tem um grupo de irmãs que estão tendo um trabalho de discipulado na quarta-feira. Que bênção, deixa elas continuar com o seu discipulado na quarta-feira. Você só conduz para saber se as doutrinas que estão sendo ensinadas são ótimas doutrinas. Para que você vai dizer, mas essas irmãs criaram este grupo? Deixa as irmãs criarem o grupo. Tem tanta coisa boa que surge na igreja, que você só pode louvar a Deus e glorificar a Deus. E você vai ajudando, vai conhecendo, vai aconselhando. Há muitas pessoas que podem fazer o ministério de aconselhamento e ser bênção na vida da igreja. Promova treinamento do seu povo e compartilhe o serviço na igreja. Neemias não levantou os muros sozinhos. Josué não pôde conduzir o povo sozinho. Paulo não fez o seu ministério sozinho. Ele sempre teve pessoas. Ele sempre teve pessoas ao seu lado. E eu gostaria de terminar com a última coisa desta noite. A igreja pode cuidar do seu pastor quando a igreja tem a visão que o seu pastor é o homem de Deus. É a mulher samaritana que constrói um quarto para que o homem de Deus descanse na viagem. Como é bom. E quando o homem de Deus perguntou se ela precisava de alguma coisa, ela disse, não, eu tenho tudo. Ela construiu um quarto para que o homem de Deus pudesse descansar na sua casa, no seu lugar. Mulheres que serviram o Senhor Jesus Cristo e cooperaram com o ministério dele.
com os seus bens, com a sua vida, e estiver ao lado do Senhor Jesus Cristo. A igreja cuida do seu pastor quando ele é homem de Deus. Essa é a última frase que eu queria deixar para vocês. Igreja não é empresa. Igreja não é associação, onde as pessoas pagam uma mensalidade ou pagam um carnê. Igreja é organização religiosa, onde nós, tocados pelo Espírito Santo, sustentamos a igreja com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Todos nós. A igreja é corpo vivo, em que o conselho e pastor formam um corpo. Um corpo que ora, um corpo que chora, um corpo que planeja. Não está à busca de só resultados, mas está à busca de serviços para a glória de Deus. E quando vai trocar o seu pastor, o conselho tem todo o cuidado. Chamá-lo, orar com ele, explicar para ele quais as razões e dar prazo para que ele possa encontrar outro lugar. Não é rompimento dramático, não é uma situação de expulsão, mas é dar tempo. Eu sempre digo que a melhor maneira de você não mudar de pastor é no meio do ano comunicar ao seu pastor: meu pastor, próximo ano nós vamos ter outro pastor. Por favor, o senhor tem meio ano aqui, 6 meses para o senhor procurar um outro lugar. E a melhor maneira também do pastor sair, ele avisar a igreja no meio do ano: eu já estou saindo. Eu, há 1 ano atrás, eu disse para o meu conselho: eu estou vivendo os últimos 4 anos. Os últimos 4 anos. E o conselho já pode começar a pensar: eu sonho que ficam os meus auxiliares. Estão acostumados na igreja. Mas já disse ao conselho, está chegando a hora. E depois de 68 anos, tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Eu vou sair com 71 anos. E depois de 40 anos na igreja. Então já está chegando a hora. Agora eu estou pregando em Deuteronômio, porque Deuteronômio é o texto da saída, de recordação das coisas e da preparação. Então tudo na vida nós precisamos ter preparação. Nós precisamos estar preparados para a morte. Se acontecer, a igreja tem pessoas para tocarem. Mas se não for assim, não vai ter nenhuma questão drástica na igreja. A igreja é corpo vivo. Guarde isso no seu coração. Que Deus abençoe. Que vocês possam entender que é uma comunhão de amor, onde a família pastoral é cuidada, onde o pastor é observado, onde o conselho tem coragem de dizer para ele: tire as suas férias, tire o seu dia de descanso. E a igreja não tenha pessoas enfermas conduzindo a igreja, nem doentes conduzindo a igreja. Ou nós temos alegria de saber que nós cuidamos bem. Que Deus possa abençoá-los. E eu gostaria de dar um conselho para a igreja: não faça aquelas enfadonhas festas de aniversário de pastor. Há festas enfadonhas de aniversário de pastor. A SAF dá um presente, o PH dá um presente, a Mocidade dá um presente, o IMP dá um presente, a Força Jovem dá um presente, as crianças dão um presente, e aquilo fica enfadonho. Nós tomamos a decisão na nossa igreja. O conselho vota um presente igual para todos os pastores. E as sociedades internas, nenhuma delas dá nada para o seu pastor. Quem é responsável a cuidar da igreja, do pastor,
é o conselho. E ele precisa assumir seu compromisso público de cuidar do seu pastor. Se as sociedades quiserem cuidar dos seus líderes, elas cuidam dos seus líderes. Mas o pastor deve ser cuidado pelo conselho. Que Deus abençoe. Amém.